Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão aqui presentes, pessoal que está acompanhando online. Eu me chamo Bruno Cortes, sou um homem de pele clara, cabelo escuro, tenho barba, uso óculos. Hoje eu estou com um moletom preto, com capuz, bem no estereótipo hacker mesmo, mas não foi proposital, é porque está frio mesmo e eu tenho que fazer o jabá da firma também. Bom, pessoal, eu trabalho com segurança da informação já tem um tempo, cerca de 10, 11 anos. Atualmente, eu estou como Lead Security Engineer no Nubank. Sou um dos cofundadores da GoHack, instrutores também. Nessa minha caminhada na área de segurança da informação, eu me especializei principalmente na parte de segurança ofensiva. Teste de vulnerabilidades, pentest, red team. E agora, atualmente, eu tenho estudado um pouco também sobre blockchain e segurança e auditoria de smart contract. Bom, vamos tocar que tem bastante coisa para falar e o tempo está um pouco curto. Então, eu vou dar algumas coisas eu vou falar um pouco mais rápido, mas a ideia é que hoje a gente falar sobre um case, né, de pentest, um teste de segurança que eu estava fazendo, uma funcionalidade que estava em implementação ainda no ambiente de homologação, sobre uma nova modalidade do Pix, o PixSaque e o PixTroco. E eu achei interessante porque nesse case a gente consegue falar sobre alguns tipos de vulnerabilidades que são comuns em aplicações web e de forma bem didática ali encadear essas falhas e trazer um pouco de como foi essa minha experiência nesse teste e como que é importante a gente atentar para os requisitos de segurança na hora de implementar funcionalidades como a do Pix. Então a ideia é rapidamente falar um pouco sobre o Pix, seus padrões. Acredito que o Pix ele já dispensa apresentações, todo brasileiro já conhece, é um meio de pagamento criado pelo Bacen para facilitar nosso dia a dia na hora de transferir recursos financeiros entre pessoas físicas, pessoas jurídicas. A gente pode fazer isso com, né, informando ali uma chave Pix, seja um CPF, um e-mail, uma chave aleatória. Mas também nós temos outras modalidades do Pix, talvez nem todos conheçam ou não tenham tido contato ainda. Eu trouxe aqui dois casos, que é o PixSaque e o PixTroco. O próprio nome já diz, a ideia é que a gente consiga sacar dinheiro utilizando o Pix. Isso pode ser no caixa eletrônico, eu posso chegar lá, solicitar um saque, ele gera o QR Code, eu faço o pagamento com o Pix e ele, né, me dá o dinheiro em espécie. Ou, ao realizar uma compra, eu informo que vou querer um troco em dinheiro, em espécie, faço um Pix a mais e recebo aquela diferença em troco. Beleza, mas o que permite que a gente consiga iniciar transações de Pix mais complexas do que a chave que eu teria que informar, né, como padrão ali numa transação Pix, que o normal, eu quero transferir dinheiro, eu passo a chave Pix, né, e transfiro o recurso. Mas nesses casos de PixSaque, PixTroco, eu preciso de um pouco mais de informação. E aí nós temos algumas formas de iniciar a transação e uma delas é através do padrão BR Code. Esse padrão BR Code ele foi estabelecido pelo Bacen, né, para normatizar aí como que as transações Pix serão iniciadas. Então, provavelmente, quando vocês estão aí fazendo compras online e escolhem a opção de pagamento por Pix, em algum momento se deparou com um código como esse que a gente tem aqui no slide. Uma sequência de números, caracteres, que tem todas as informações da transação que a gente vai realizar. Beleza, então esse foi meu primeiro desafio. Eu tinha que estudar sobre esse padrão BR Code, entender como que ele funciona, porque essa era a minha entrada na aplicação. E nos testes de segurança, eu vou focar sempre no que eu consigo manipular do lado do cliente, que era, no caso, o padrão BR Code. E aí eu entendi que a gente tem dois padrões definidos de BR Code, o BR Code estático e o BR Code dinâmico. Basicamente, a diferença entre os dois, no estático eu coloco todas as informações que eu preciso da transação, e no dinâmico eu vou buscar isso de forma dinâmica, a gente vai entender como que isso funciona. Beleza, aqui no slide a gente tem na esquerda uma tabela que explica, né, os campos desse BR Code. Na direita vocês vão ver aí no canto superior que tem o código, né, de um exemplo de BR Code, como que fica esse QR Code, e embaixo eu coloquei ele já estruturado dentro da lógica de interpretação desses dados, que é bem simples. Ela começa com um ID, um identificador. Ali no primeiro a gente tem o 00, que fala sobre o payload. Logo em seguida, a gente tem dois caracteres que são responsáveis pelo tamanho daquele campo, daquele input. No exemplo da primeira linha, a gente tem 02. E o valor, né, que são exatamente a quantidade de caracteres que estão dentro do tamanho. Então, com isso, eu consigo estruturando
e entendendo a lógica que tem dentro desses dados. Alguns desses campos são obrigatórios, né, e alguns são campos mais complexos, por exemplo, o campo de ID 26, que tem todas as informações do destinatário, que possui alguns subitens, como, por exemplo, a chave Pix. Um ponto importante desse BR Code é que o ID de 63 ali é um CRC 16, ou seja, para que ele seja considerado válido, eu preciso gerar um hash do conteúdo desse BR Code, que vai gerar esses 4 últimos caracteres, para que ele seja validado, né, pelas aplicações que vão traduzir, né, o conteúdo desse BR Code. Okay? Então, isso também foi um desafio na hora de gerar os BR Codes que eu precisava testar. E aqui a gente tem a estrutura do BR Code dinâmico. Como o próprio nome já diz, né, o conteúdo vem de forma dinâmica. E a principal diferença dele é que ele não tem uma chave Pix. Ele vai ter um endpoint de uma API, de um serviço financeiro, que a aplicação vai precisar consultar na hora de receber os dados. E aí a gente vai receber um JSON Web Token assinado, vou falar sobre isso mais para frente, com mais liberdade de colocar dados na transação. Então, eu vou poder falar, por exemplo, o valor de troco, do Pix troco, entre outros. Basicamente, eu consigo fazer um Pix saque com BR Code estático e dinâmico, mas eu não consigo fazer um Pix troco com BR Code estático, porque eu tenho que colocar todas as informações da transação no BR Code estático. E aí a gente tem algumas limitações. Tamanho de caractere, caracteres especiais, entre outros. E um dos desafios desse teste foi como gerar BR Codes válidos. Então, eu fiz uma ferramenta em Python para gerar esse conteúdo. No final, eu devo demonstrar alguma coisa, né, como que o funcionamento dela, mas, basicamente, ela me permitiu gerar BR Codes dentro da estrutura válida, mas com os termos que eu queria testar na aplicação. Então, eu queria validar se ela estava tratando corretamente determinado tipo de caractere, se eu estava conseguindo fazer HTML injection ou outros tipos de ataques durante o meu teste. Então, ela ajudou bastante nesse sentido. No final, eu consigo mostrar um pouco, né, como que é o funcionamento dela. Bom, beleza. Feito isso, agora eu vou falar um pouco mais sobre o fluxo do BR Code dinâmico, porque ele é o foco da apresentação. Não vou me prender ao estático, porque o estático tem todos os dados da transação. E aqui, para a gente entender como que funciona esse fluxo, eu coloquei esse diagrama, né? Basicamente, a gente vai ter a aplicação, que vai receber o código, o BR Code, vai enviar para o nosso servidor, né, o servidor da instituição financeira, e esse servidor ele vai interpretar esse código. Ele é responsável por validar se tem a estrutura correta de um BR Code, se a assinatura do CRC 16 dele está ok. E no caso do Pix dinâmico, uma vez que ele identifica, olha, esse aqui é um BR Code dinâmico, ele tem uma API para consultar. E a segunda etapa é que ele consulte uma base fornecida pelo Bacen da lista de endpoints, né, de domínios autorizados pelas instituições financeiras, bem como os certificados dela, e faça essa negociação do TLS antes de interagir com a API. Okay? Então, essa é uma etapa importante. Depois de feita essa validação, ele interage com a API, ele vai receber um JSON Web Token assinado, e ele tem que fazer uma segunda requisição para puxar a chave pública desse JSON Web Token que ele recebeu assinado e validar a assinatura dele. Então, esse é o fluxo completo. Aqui a gente destaca, né, tirando diretamente da documentação disponibilizada pelo Bacen, os pontos de segurança que devem ser destacados, que é justamente verificar se o domínio está na lista de domínios autorizados, se existem lá os certificados e se está batendo todas essas informações. E ali ele coloca, somente se todos esses processos forem validados, eu devo processar as informações que estão no JSON recebido. Beleza. Uma vez que a gente entendeu isso, tem as normas de segurança, né, que são prescritas. Cada instituição ela tem que fazer a sua. Então, isso é um ponto importante. Eu entendi que tem essa regra, tem esses caracteres especiais, eu tenho que implementar isso e saber como implementar isso e fazer isso girar na minha aplicação. Onde que mora o perigo aqui, falando no viés de segurança? O primeiro ponto que me veio à cabeça foi, eu tenho uma URL que eu estou passando para o servidor e eu sei que esse servidor vai ter que consultar os dados daquela API, porque ela está lá no BR Code, e esse BR Code, eu estou trabalhando ele no lado do usuário. Então, é o cliente que está informando, está dando o input dessa informação no meu sistema. E aí entra o risco de Server-Side Request Forger. O Server-Side Request Forger, ele ocorre
quando o usuário consegue manipular uma URL ou parte da URL que vai ser utilizada pelo servidor para fazer requisições. Então, uma requisição que sai do lado do servidor. E qual que são as principais implicações disso tudo? Então, eu poderia, né, se eles não estiverem fazendo a validação correta, conforme está previsto lá, e eles não identificarem que eu estou enviando a requisição para um domínio que não é previsto, eu posso utilizar aquele servidor como um proxy para a rede interna. Então, eu posso começar a interagir com serviços que não estão expostos para a internet, como alguns exemplos aqui eu coloquei no slide, o Memcache, o Redis, o MongoDB, que esteja rodando na minha rede interna, né, na rede ali de produção do servidor, utilizando essa aplicação como um pivô, como um proxy. Além disso, a gente tem alguns tipos de server-side request forgery, né? Tem o blind, onde eu não vejo o resultado da resposta retornada que o servidor recebe, que é um mais difícil de ser explorado. E tem o full, que é aquele que eu consigo ver, seja no log de erro, ou isso retorna para a aplicação do cliente, o resultado, né, da requisição que foi feita pelo servidor. E esse é mais perigoso, porque a gente falando de ambiente de cloud, eu posso consultar metadados de API, por exemplo, da AWS, e impersonar aquela instância de uma EC2, ou um container né, que esteja rodando lá na AWS. Mas, basicamente, eu vou conseguir, com esse tipo de falha, ler dados de configuração e conectar serviços internos, né, e executar requisições de serviços que não deveriam estar expostos. Ok, onde que isso pode acontecer, então, nesse fluxo? Se a instituição não estiver validando corretamente se aquele endereço que ela recebeu no BR Code está autorizado pelo Bacen, ou seja, se ela pulou essa etapa, ou se ela implementou uma validação que tem alguma falha, seja lógica ali no código, né, por exemplo, uma falha de regex, que permita um bypass, o atacante ele consegue fazer com que esse servidor envie as requisições para onde ele quiser. E nesse caso, a gente tem a possibilidade de a exploração de dois server-side request forge, porque são feitas duas requisições, a primeira para a API, para puxar o JSON Web Token assinado, e uma segunda para puxar a chave pública. No case que eu estou trazendo aqui, eu consegui explorar com sucesso nas duas requisições, tanto na primeira quanto na segunda, e vocês vão ver que eu utilizei mais a segunda para ter um pouco mais de liberdade na hora de escrever as URLs, porque a primeira eu estaria fazendo URLs dentro do BR Code, e tem lá padrões de caracteres que não são aceitados, limite de 99 caracteres. Então, a segunda, como ela vai dentro do JSON, eu tive mais flexibilidade para interagir com os serviços da rede interna. Aqui eu trouxe um exemplo de um JSON Web Token encodado, né, e com dados padrões. A gente vê que no header dele tem um parâmetro JKU, que aponta para uma outra URL, né, que é onde ele vai puxar a chave pública responsável por validar a assinatura desse JSON Web Token. E no payload dele, a gente tem exemplos aí de dados de uma transação PIX, né, que podem ser recebidos para fazer a transação, né? Então, a gente vai ter vários campos que dão uma certa flexibilidade na hora de iniciar uma transação PIX um pouco mais complexa. Ok, então aqui, como eu falei, eu exploro o JSON Web Token, o Server-Side Request Forgery, no BR Code, envio a requisição para um servidor malicioso. Esse servidor malicioso, que não era para receber, porque ele não está na lista do Bacen, mas por algum motivo estava passando, ele retorna um JSON Web Token assinado, válido, porém com uma JKU, uma URL de chave pública, apontando para onde eu quisesse. Então, dessa forma, eu tinha mais flexibilidade de interagir melhor com a rede interna. Então, eu explorei na segunda requisição a questão do Server-Side Request Forgery. E aí vem o pronto. Para onde que eu vou direcionar isso, uma vez que eu encontrei esse tipo de falha, como é que eu vou saber para qual IP que eu vou jogar para a rede interna? Aí entram técnicas de reconhecimento, que não é o escopo dessa apresentação, mas faz parte de um pentest, né? Quando a gente fala de recon, de enumerar serviços, DNS, range de IPs. Mas aqui eu coloquei algumas ideias de como a gente pode encontrar isso. Então, DNS públicos resolvendo endereços internos, busca por subdomínios internos, até a gente colocando termos que sejam comuns, que a gente acha que possa ter na rede interna, tipo um intranet, instituição X, um
um Jenkins, instituição Y. Pode ser que a gente consiga sucesso nessa interação e enumeração. Bom, depois disso, né, eu fiz alguns testes. Quando a gente tem server-side request forge, a gente tenta trocar, por exemplo, protocolo de HTTP para FTP, para file, para ler arquivo, coisas do tipo. E um outro teste que a gente faz é o CRLF injection. O que é, né, esse tipo de falha? Então, a gente entende que ela chegou, né, no ponto onde o cliente da aplicação lá do serviço, ele está fazendo a requisição HTTP para onde eu manipulo. E eu passo para ele uma URL. O CRLF, o Carriage Return Line Feed, né, o famoso contra/R, contra/N, encodado fica por 100D, ponto 100A, ele nada mais é do que uma instrução de nova linha. E esse tipo de falha acontece se o cliente do servidor que for fazer requisição HTTP não sanitizar corretamente a URL que ele recebe, ele vai interpretar isso como uma quebra de linha. E o que isso possibilita para o atacante? Ele consegue manipular os headers de uma requisição HTTP. A requisição HTTP é um protocolo textual. Quando eu começo a injetar quebras de linhas, eu consigo injetar novos headers e até utilizar técnicas de HTTP Request Smuggling para manipular os métodos e encadear métodos, por exemplo, fazer um GET, um POST, um UPDATE subsequente. Aqui eu trouxe no slide um exemplo de como isso funciona. A gente vê lá o contra/R e contra/N no final de cada linha. E eu começando a manipular isso, eu consigo reestruturar os headers da requisição que estavam chegando no meu servidor malicioso. E aí eu fiz um teste, né? Aqui eu não sei se ficou muito bom a visualização, mas a gente tem o finalzinho aqui da URL. Eu comecei a injetar caracteres por 120, HTTP, 2F 1.1, né, que é o barra 1.1, e aí coloquei lá o contra/R contra/N, encodado 0D0A, fiz uma quebra de linha e injetei um novo header. Coloquei lá EHT, Injectable Header. E lá no log do meu servidor malicioso, eu percebi que, olha, eu passei uma URL para ele com esses termos e ele interpretou aquela parte do EHT ali para frente como um novo header, confirmando que eu também tinha a vulnerabilidade de CRLF injection. E o que isso me permitiu? Bom, agora, o que antes era só uma requisição GET para a rede interna, se transformou na possibilidade de eu fazer requisições POST, PUT, update, delete ou outros tipos de requisições e informações necessárias. Eu poderia utilizar, por exemplo, o header connection keep alive e encadear esses métodos e fazer até mais de uma requisição na mesma requisição. Ok, bom, mas eu preciso chegar na RCE, né? E como que seria a execução no código remoto? Eu só estou enviando requisições para dentro. E aqui nesse slide, eu trouxe um link de um blog post que ele coloca uma lista de possíveis vulnerabilidades que podem ser exploradas a partir de um server-side request forge. Então, aqui a gente vai encontrar alguns softwares que tenham vulnerabilidades conhecidas, certo? Que eu conseguiria explorar através de uma requisição HTTP. Bom, e foi o que eu fiz, né? E a técnica de spray pega essas vulnerabilidades conhecidas e começa a disparar para o range de IPs que você tem, e se alguma, né, for engatilhada, você pode ter sucesso. Mas existem outras formas, né, de se comprovar impacto com o server-side request forge, seja com enumeração da rede interna. No caso, que o teste que eu estava fazendo era um gray box, eu tinha alguma certa informação da rede interna. Eu consegui, na época, eu nem lembro, na verdade, não foi nem um impacto demonstrado com RCE, foi um impacto demonstrado interagindo com outro serviço da aplicação e fazendo a demonstração do impacto da falha. Mas aqui no caso, para demonstração, eu vou mostrar como que daria para fazer esse spray, buscando por falhas na rede interna, utilizando o servidor, né, como um proxy para esse caminho. Ok, vamos para a parte um pouco mais prática. Beleza. Aqui eu tenho um ambiente dentro aqui da minha máquina, rodando aqui em containerizado, que eu fiz para teste de simulação. Basicamente, a gente tem a aplicação, certo? Que é uma aplicação web, que vai receber o BR Code, vai enviar para um segundo servidor, que é um servidor fictício de um banco, que vai ser responsável por tratar esse BR Code. Esse servidor, ele tem comunicação com o servidor Redis,
que está rodando na rede interna, porém não está exposto. Somente o servidor do banco tem essa comunicação. O que eu vou fazer aqui, no caso, é subir um servidor malicioso que vai receber essas requisições do BR Code lá, que a gente viu do Pix dinâmico, e vai manipular a URL, né, do JKU, né, do JSON Web Token assinado, para interagir e fazer com que esse servidor explore uma falha do Redis e permita uma execução de código remoto com acesso ao atacante. Então, essa é a ideia, ok? Aqui eu coloquei para vocês verem a ferramenta que eu comentei, né, que é o gerador do BR Code. É uma ferramenta escrita em Python. A ideia é bem simples. A gente passa alguns parâmetros que são obrigatórios, né, na elaboração do BR Code. E a gente tem aqui como definir o intruder, que nada mais é uma lista de palavras que eu vou colocar. E para cada palavra nessa lista, ele vai introduzir ela dentro da posição que eu defini com o parâmetro "-f" de fuzzing. Aqui no caso eu estou fazendo fuzzing de URL. Ele vai criar um BR Code para cada URL que está dentro dessa lista. Aqui um exemplo de input e aqui um exemplo de output, já com um BR Code válido dentro dos parâmetros e também com a assinatura dele CRC16. Ok? Aqui a gente tem a aplicação que eu vou utilizar para demonstração. E eu vou começar colocando um BR Code normal, esperado pela aplicação, né? Então aqui eu vou enviar. Obviamente, isso aqui é para fins de demonstração, tá, pessoal? Ele mostra aqui como que é o JSON Web Token que ele recebe, assinado, destrincha para a gente o header, destaco aqui o parâmetro JKU, que é onde justamente a URL da segunda requisição que ele vai fazer para validar a assinatura desse JSON Web Token, e o payload com os dados da transação. Então, essa é a resposta esperada para a minha aplicação. Eu quero que ela, né, a partir desse momento, ela vai interagir e vai processar os dados dessa transação. Beleza. Não é aqui. Agora eu vou mandar para ela uma requisição por um destino que eu sei que não existe, né? Que ele não está escutando. Como é que eu sei isso? Se a gente olhar aqui, deixa eu abrir aqui, faltou o VS Code para ver o código. Esse aqui é o código do servidor malicioso que está rodando lá. Então, por exemplo, aqui eu vou direcionar ela, colocando no JKU uma URL interna, um IP interno, com uma porta que eu sei que está fechada. Essa porta 99 não está escutando. E eu quero saber qual que é a resposta que eu vou receber na aplicação, tá? Então, quando eu jogo para um destino inexistente, e um dos processos aí quando eu começo a explorar esse tipo de falha, server-side request forge, é justamente analisar os erros que vão vir nas respostas do servidor. E ele me deu um erro de falha de comunicação. Ok, ele não conseguiu se comunicar. Provavelmente que a porta está fechada. Mas e se eu coloco para ele interagir com o local que eu sei que a porta está aberta, uma porta 80 escutando, porém, os dados que ele vai retornar não são os dados esperados pela aplicação. Ela não vai retornar um JSON Web Token assinado. Ela vai retornar um código HTML, por exemplo, né? E aí eu vou analisar a resposta, né? E aí ele já me deu um BR Code inválido. Ou seja, quando eu mando para o lugar que não dá resposta nenhuma, falha de comunicação. Quando eu mando para o local que eu sei que dá uma resposta, mas não é esperada, ele dá erro de passe do BR Code. Então, eu consigo enumerar o que dessa forma? Eu consigo ver portas que estão abertas, hosts que estão ativos na rede interna, então eu consigo fazer um scan da rede interna, justamente analisando mensagens de erro. Isso é muito comum em server-side request forgery. Quando você vê, inclusive teve uma outra falha que eu apliquei, que eu encontrei desse tipo em outro sistema, que quando ele recebia um dado, ele jogava no log o erro, inclusive parte daquele dado que ele recebia. Então, deu até para ver as tokens lá da AWS explorando ali, porque ele já era um parcial full ali, que dava para ver os retornos. Beleza. Então, aqui eu fiz um outro teste também. A gente vai ver aqui embaixo sobre a injeção de CRLF injection, o contra barra R contra barra N na aplicação. Então, eu enviei agora uma requisição. Vou mostrar aqui para vocês o log desse servidor malicioso, aqui ele está logando. Eu coloquei ele para logar todos os headers que ele recebe. Então, ele só está logando aqui o IP e o user agent que eu coloquei do cliente que está fazendo a requisição Let's Go Hacking.
Beleza, eu vou tentar agora fazer uma injeção de CRLF injection, que foi aquilo que a gente viu lá no slide. Aqui no código, essa injeção, ela ocorre aqui, ó, nessa parte do código. Deixa eu aumentar um pouco aqui para ver se vocês conseguem visualizar. Aqui é o parâmetro JKU da URL que eu estou colocando, né? Coloquei a URL, teste CRLF2, e aqui eu começo a minha injeção. Deixa eu um pouquinho para o lado. Ok. Por 120, que é o espaço, HTTP 2F, que é 1/1.1. Para que isso? Para que ele tenha a estrutura ainda de uma requisição HTTP. Eu preciso dizer qual versão do HTTP que vai ser utilizado. E aqui eu fiz a primeira injeção de quebra de linha, 0D, 0A, e coloquei TDC, injectable header. Esse é um teste. Se ele interpretar essa parte aqui, final, como um novo header dessa requisição, quer dizer que ele também está vulnerável a CRLF injection. Então, vou fazer aqui o envio desse novo BR Code. E vou analisar o log. O log, dessa vez, ele trouxe para mim aqui um TDC, que é um header novo, que não tinha na requisição inicialmente, mostrando que, olha, eu estou conseguindo manipular esses dados e fazer transações, não transações, fazer requisições HTTPs customizadas, ok? Beleza, o que eu quero agora? Então, partindo daquele princípio de, olha, eu tenho requisições para a rede interna, e eu consigo manipular os dados que eu estou enviando, eu vou querer saber se dentro dessa rede tem algum servidor Redis vulnerável à CVE de 2022-24735, que permite que eu carregue um script Lua e faça execução de código remoto. Então, é uma vulnerabilidade conhecida. A gente sabe que o Redis ele é uma aplicação que geralmente corre na porta 6379, e a minha interação com ele é textual. Eu conecto na porta, envio comandos, né, textuais, ele vai e eu consigo interagir com a aplicação. Ela tem algumas proteções por default para evitar esse tipo de exploração, né? Como quando, por exemplo, ela recebe comandos tipo post ou host, que são campos comuns de uma requisição HTTP, ela identifica isso como uma probabilidade de uma exploração, uma comunicação vindo via protocolo HTTP e dropa a conexão. Mas nesse caso, como eu estou conseguindo manipular através do CRLF injection, e o GET não é um termo bad list, digamos assim, para o Redis, né, eu consigo colocar ali as instruções que eu quero. E esse aqui é o código do meu exploit, né? Então, se eu conseguir fazer que um servidor Redis que esteja escutando lá, aberto, sem proteções, etc., na rede interna, execute esse comando, né? Eu coloquei aqui em negrito o comando que eu quero que a máquina execute, né? No caso, é uma conexão bash reversa, apontando aqui para o host Docker na porta 443. Então, se ele fizer isso daí, ele vai enviar para mim uma conexão reversa para onde o atacante está explorando. Eu fiz o encode dela, né, o URL encode. Aqui embaixo a gente vai ver que tem as instruções. Eu comecei com uma quebra de linha, 0D0A, dei o comando flush all, para ele limpar a memória lá do Redis. Outro 0D0A, quebra de linha, e aí de vermelho fica toda essa instrução aqui de cima encodada. Lá no final eu coloquei outra quebra de linha, comando kit, e mais duas quebras de linhas para encerrar a conexão. Beleza. Mas como que eu vou achar isso? Eu ainda não sei. Eu tenho um range de pace e eu vou fazer isso através de um script, né, para ficar atirando, né, de certa forma, requisições para a rede interna, até que eu consiga sucesso ou não, caso a gente tenha. Eu vou abrir aqui um terminal, vou começar a escutar na porta 443 para receber a conexão reversa, e vou disparar aqui esse script que vai ficar enviando as requisições. Não, gerei o código errado aqui, desculpa, pessoal. Aqui. Vou ter um negocinho do zoom aqui bem em cima. Bom, esse script ele vai ficar tirando aqui para a rede interna, e a gente vê aqui dentro dos logs do servidor malicioso que ele está logando. Eu coloquei ele para logar e falou assim, olha, enviei o payload para o IP final 5, final 6, final 7, 8. Se alguns desses IPs estiver lá com a porta aberta,
com Redis nessa situação que esteja vulnerável essa vulnerabilidade, ele vai executar aquele código. Então, eu vou deixar aqui escutando, né? E quando ele chegar lá no final 24, se eu não me engano, ele vai ter sucesso e a gente vai receber uma conexão reversa do container que está rodando lá dentro desse ambiente. Bom, espero que cheguem. Galera, chegou. Bom, aqui ele está rodando como root, dentro ali a gente vê que ele está dentro do container em var lib, certo? E eu consegui dessa forma explorar uma falha no serviço interno utilizando aquela aplicação que interpreta o BR Code como pivô. Ok, pessoal? Bom, dito isso, essa aí é a minha chave Pix. Quem quiser fazer um pagamento com esse BR Code, pode ficar à vontade. Brincadeiras à parte, esse QR Code ele leva para o site da GoHacking, né? Acho que era isso que eu tinha para apresentar hoje, pessoal. Agradeço poder participar do evento. Um agradecimento especial a toda a equipe do Developers Conference pela oportunidade. Também agradeço a GoHacking, que possibilitou que eu estivesse aqui hoje. Fica aí o meu contato do LinkedIn, Bruno Cortes. Tem o QR Code, não sei como é que a gente está de tempo para respostas às perguntas, mas quem quiser pode me adicionar lá, que eu vou ter o maior prazer de conversar, falar sobre, passar material, passar links, né, e ficar à disposição de vocês para qualquer dúvida.